turma, bom dia! Hoje nós temos para ver matéria nova. Eu já passei para vocês um texto sobre o assunto, pedi para vocês lerem, fazer um resumo no caderno, certo? Então hoje eu vou explicar a base para vocês e na sequência tem lista de exercícios para fazer lá no Classroom, ok? Então, nomenclatura de compostos de cadeia ramificada, segundo a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, certo? Que é a que regulamenta as regras de nomenclatura dentro da química orgânica e de toda a química. Então, nós já vimos a nomenclatura de cadeia normal. Aquela base da nomenclatura que a gente viu, o prefixo, o infixo e o sufixo, a gente vai continuar usando para determinar o nome da cadeia principal. O que surge de novo na cadeia ramificada? Esse tal de radical. Esse radical ele sempre vai aparecer quando a gente tiver um carbono terciário, aqui a gente tem dois, ou um carbono quaternário. Aparecer o carbono terciário ou quaternário dentro de uma cadeia, seja aberta ou fechada, nós dizemos que a cadeia é ramificada. E aí, para construir o nome dessa cadeia, é um pouquinho diferente da cadeia normal. Antes de dar o nome da cadeia principal, nós temos que dar nome para o radical. Então, o primeiro passo é determinar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? Sequência mais longa de carbonos, por onde passam as insaturações e onde estão os grupos funcionais. Por enquanto, a gente não vai falar muito de grupo funcional, a gente vai se preocupar mais com a questão da insaturação, certo? Nesses dois exemplos aqui, as nossas cadeias estão saturadas. Depois eu passo um exemplo com insaturação. Então, a gente vai começar bem fácil. A menor cadeia ramificada que existe é essa com 4 átomos de carbono e um carbono terciário. A sequência maior é a linha reta. Como não tem insaturação nem grupo funcional, não preciso me preocupar com ela, certo? Eu vou selecionar aqui a cadeia, a partezinha da cadeia principal, que é a nossa sequência mais longa de carbonos. Então, essa aqui eu vou chamar de cadeia principal. O que ficou de fora dessa cadeia principal? Esse CH3 aqui, que a gente cortou a ligação dele com a cadeia principal. Ele vai ficar com uma valência livre, uma ligação a ser feita. Por isso, nós chamamos ele de radical. Primeiro, a gente tem que dar nome para ele, depois nome para a cadeia principal. Como é que a gente dá nome para o radical? A gente pega os prefixos já existentes, met, et, prop, but, pent, etc. E acrescenta il no final. Então, metil, etil, propil e assim por diante. Olhando então para o CH3, tem só um carboninho. Prefixo será met, para um carbono. Em vez de colocar ano, né, como a gente fazia lá na cadeia normal, nós vamos colocar il. Porque ele é um radical, ele está ligado a um carbono terciário e ficou fora da cadeia principal. E aí nós vamos construir o nome da cadeia principal. Nomenclaturas mais antigas, a gente botava um hífen aqui separando o radical da cadeia principal. Recomendação da IUPAC, nos últimos anos, mudou um pouquinho, os livros mais novos já trazem isso, a gente escreve tudo junto. Então, em livros mais antigos, a gente ainda vai ver um hífen aqui, certo? Em livros mais modernos, mais atualizados, esse hífen não aparece, ok? Alguns trazem ele como didático só para separar o radical da cadeia principal. Mas aqui eu vou construir tudo junto, que é a recomendação da IUPAC, certo? Então, metil, CH3. Agora a gente vai dar nome para a cadeia principal. A cadeia principal ela tem 3 átomos de carbono. Então, a gente vai lá na tabelinha dos prefixos, 3 átomos de carbono, prefixo próprio. Todas as ligações desses átomos são simples, né? A gente não tem nenhuma dupla, nenhuma tripla. Então, o infixo será an, porque é uma cadeia saturada. E como eu só tenho carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, o sufixo é o. Então, o nome para esse composto, metilpropano. Okay? Nesse caso, a gente não precisa numerar, porque a única possibilidade de botar um metil no propano é no carbono do meio. Se eu pegar esse metil e botar aqui na ponta, vira o butano, deixa de ser cadeia ramificada. Tá? Agora, esse segundo exemplo, nós temos que numerar. Não tem como fugir da numeração, porque nós temos 2 radicais iguais, mas eles podiam estar no mesmo carbono. Aqui eles estão em carbonos diferentes, mas podia estar no mesmo carbono. Então, de novo, aqui a nossa cadeia principal é a linha reta. 1, 2, 3, 4. Posso fazer quebradinho também, tá? Eu podia fazer em N. 1, 2, 3, 4. Só não posso cruzar as linhas. Mas para não confundir, para não complicar, a gente vai deixar a linha reta, tá? Vou começar devagarzinho. Deixa para complicar na próxima aula. Como os radicais aqui estão bem nos carbonos centrais da cadeia, tanto faz por onde a gente comece a numerar, de trás, pela frente,
por trás, né? Do início para o final, do final para o início, nós vamos ficar com a mesma numeração. 1, 2, 3 e 4, com os radicais aparecendo no segundo e no terceiro carbono. Certo? Então, por isso a importância de numerar, porque esses dois radicais podiam estar num único carbono. Porque eles estão em carbonos diferentes, eu tenho que indicar a posição do radical. Então, a partir de cadeias principais com 4 carbonos, nós vamos ter que numerar. Quando não aparece numeração, porque só existe uma possibilidade de colocar o radical, só dá para colocar o radical em um carbono da cadeia. Aí eu não preciso numerar. Nesse passo agora, nessa cadeia, nós temos então a cadeia principal já selecionada. Nós temos 2 radicais separados, um em cada carbono, só que os 2 radicais são iguais, né? É o mesmo radical, CH3, metil. Então, para facilitar a nossa vida, para não ter que escrever 2-metil, 3-metil, butano, nós vamos juntar metil mais metil. Como é que a gente faz isso? Nós vamos separar número de número por vírgula, então 2,3, segundo e terceiro carbono, tracinho de, nós vamos usar o prefixo de para indicar que nós temos 2, certo? Mas são 2 o quê, né? 2 metis, então 2,3 de metil, que é o CH3. Então o CH3 apareceu 2 vezes nessa cadeia, no segundo carbono e no terceiro carbono. A cadeia principal tem 4 carbonos. Prefixo para 4 carbonos é but. Como a cadeia é saturada, só temos ligações simples. Pode botar o sozinho, não confundir, né? O infixo. Como só tem carbono e hidrogênio, sufixo O. Então o nome para esse composto vai ser 2,3 dimetilbutano. Fácil? Vamos ver agora mais alguns exemplos. Mais 3 exemplos e a gente encerra a aula de hoje, ok? Então, próximo exemplo. Nós temos uma ligação, uma cadeia com uma tripla ligação. Então, a nossa cadeia principal tem que passar obrigatoriamente por aqui, tá? Ela vai ter que passar por aqui. Então, contando os carboninhos em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5. Quebrando, fazendo o L. 1, 2, 3, 4, 5 também. Tanto faz, a gente pega a linha reta para não confundir, para não complicar. Selecionada a cadeia principal, nós ficamos com um radical apenas aqui fora, certo? E aí, como nós temos mais de 3 carbonos, a gente tem que numerar essa cadeia. Essa cadeia, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente for olhar para o radical, ele está mais próximo do início da cadeia, teria que começar a numerar por aqui. Porém, a tripla ligação está mais próxima do final da cadeia. Como a tripla ligação é mais importante que o radical, nós vamos começar a numerar a partir do final da cadeia por causa da tripla ligação. Se não houvesse essa tripla, a gente começaria a numerar pelo início da cadeia, que é a extremidade mais próxima do radical. Então, ordem ali de sequência da numeração. Primeiro, mais importante, a insaturação, e depois, em segundo lugar, o radical. Quando a gente for ver o grupo funcional, vai ser primeiro o grupo funcional, depois a insaturação, depois o radical. Então, o radical é o menos importante, é o que sempre vai ficar por último, ok? Mas então, nessa cadeia, a gente vai começar a numerar para indicar a posição da tripla ligação e do radical pelo final da cadeia, porque é a extremidade mais próxima da tripla ligação. A tripla ligação sempre fica entre 2 carbonos, a gente sempre vai usar o menor número. Entre 2 e 3, nós vamos usar o 2. O radical sempre fica num único carbono, né? Então aqui está no carbono 4. O primeiro passo é dar nome para o radical, depois a cadeia principal. Então, nossa cadeia aqui, ela tem no carbono 4 um CH3, que a gente já viu que é o metil. Met, porque só tem um carbono, e U porque é radical. A cadeia principal, ela tem 5 carbonos ao todo. Então, metil, prefixo para a cadeia principal, pente, porque a gente tem 5 carbonos, e aí nós temos que indicar a posição da tripla ligação. Carbono 2, lembra? Entre 2 e 3, menor é 2. Então, tracinho, 2, tracinho, in, que é o infixo que a gente usa para uma tripla.
Então, ligação cadeia saturada, AN, dupla EN, tripla IN, duas duplas de EN, assim por diante. Só temos carbono, hidrogênio, hidrocarboneto, terminação O. Então, nome para essa cadeia: 4-metil, pente, 2-ino. Ok? Próximo exemplo, a gente tem uma cadeia fechada. Numa cadeia fechada, ela não tem início nem fim. E a cadeia fechada vai ser a nossa cadeia principal. O que ficou fora, né, da cadeia fechada é o radical. Então, nós temos que dar nome para o radical, depois nome da cadeia principal, e a gente só vai numerar se tiver mais de um radical. Apenas um radical, ele está sempre no carbono 1, eu não preciso numerar. Então, eu só vou usar a numeração em cadeias fechadas quando eu tenho mais de um radical ou quando eu tenho insaturação e radical dentro da cadeia. Lembrando que a insaturação dentro de uma cadeia fechada sempre está entre o carbono 1 e 2, tá? A gente não usa o número para indicar a posição da insaturação, da dupla ou da tripla, porque ela sempre vai estar entre 1 e 2. Então, a gente vai usar a numeração para indicar a posição do radical em relação à dupla ou tripla ligação. Mas cadeia fechada, ramificada, primeiro a gente dá o nome para o radical, depois o nome da cadeia principal. Aqui a gente tem um radical diferente do CH3, né? É o CH2, CH3. Ele tem 2 átomos de carbono, então a gente vai usar o prefixo et e il, porque é um radical. Lembrando que eu passei para vocês uma tabelinha na aula da semana passada, com alguns radicais do livro, e eu também passei dessa semana, semana 20, também tem outra tabela de radicais lá, um pouquinho mais fácil para vocês utilizarem, tá? Com todos os radicais possíveis. Por enquanto, a gente vai trabalhar mais com metil e com etil. Depois a gente vai trabalhar com os propis e com os butis, que tem mais de um. Mas isso fica para uma próxima aula, certo? Vamos devagarzinho. Então, gente, etil, porque o radical tem 2 carbonos. Cadeia principal fechada. Antes de construir o nome da cadeia, nós temos que usar a palavrinha ciclo, né? Prefixo ciclo, para indicar que a cadeia é fechada. É um quadradinho, tem 4 pontas, né? Então, ela tem 4 pontas, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Prefixo para 4, but. Ela é saturada, a gente só tem ligações simples, o infixo vai ser AN, e só tem carbono e hidrogênio, um hidrocarboneto. Então, lembrando que cada pontinha a gente vai ter CH2, 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 CH, CH2, CH3, certo? Então, o nome para essa cadeia, etil, ciclo, butano. Etil de CH2, CH3, ciclo, cadeia fechada, butano, porque nós temos 4 pontas aqui nesse desenho, é um quadradinho, ok? Último exemplo, que é um que está mais complicadinho, que pode aparecer, certo? Tem parecido no exercício para vocês fazerem. Essa cadeia aqui, ela está toda embaralhadinha e ela tem uma dupla. Então, o primeiro passo, eu vou começar a selecionar a cadeia principal a partir da dupla ligação. A cadeia principal tem que passar pela dupla ligação. Então, se eu for para a esquerda, 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu for para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu vou vir para cá, porque para cá tem mais. Só tem um pequeno detalhe. Se eu vier para cá, eu fico com 5. Se eu for para baixo, 4, 5, 6. Então, a minha maior sequência aqui, ela está em L, né? Está meio curvada, ela faz uma curvinha, faz um N. Desenha um N. Então, sempre a cadeia principal, a sequência mais longa de carbonos, a gente só não fui aqui em linha reta nessa sequência, porque aqui tem a dupla, certo? E a cadeia principal tem que passar pela dupla. Se não tivesse essa dupla ligação, eu iria até o final, certo? Porque aqui tem mais carbono do que para baixo. Mas para baixo tem uma dupla ligação. Então, eu sou obrigada a passar pela dupla, pelas insaturações. Então, nossa cadeia principal, ela vai ficar em formato de N, mas ela não cruza, tá? A gente não pode cruzar as linhas, não pode formar um T. Pode formar um S, um L, um N, mas um T não. Então, aqui a gente tem um radical e aqui nós temos outro radical. 2 radicais, e esses radicais são diferentes, tá? Eles não são iguais. Como nós temos uma cadeia bem grande, com dupla ligação, nós temos que numerar essa cadeia para indicar a posição dos radicais e da insaturação. Como a insaturação é mais importante que o radical, nós vamos começar a numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Agora, para dar nome para os radicais, são radicais diferentes, mas vamos usar a ordem alfabética, certo? Então, quando eu tenho radicais diferentes, eu escrevo o nome deles em ordem alfabética, sem considerar os prefixos di, tri ou tetra, só a letrinha do radical. Como é que se eu tenho de cada, não preciso me preocupar com isso, tá? Mas se eu tivesse dois metis aqui, o etil ainda iria na frente, certo? Porque o etil, o E aparece na frente do metil, que é o M aqui do CH3. Então, a gente começa indicando a posição do etil. O etil está no segundo carbono, o metil está no quarto carbono. Então, vai ficar 2, tracinho, etil. Tracinho, lembrando que número de nome a gente separa por hífen, número de número por vírgula, e os nomes são todos juntos, tá? A gente não separa. Então, aqui 4, tracinho, metil, em ordem alfabética, o E vem na frente do M, e esses são os radicais, 2 etil, 4 metil, cadeia principal tem 6 átomos de carbono, então o prefixo é X, e nós temos aqui a dupla ligação entre 1 e 2. Entre 1 e 2, menor é 1, então a gente vai usar a numeração 1. Tracinho 1, tracinho em, que é o infixo que indica dupla ligação. Como nós só temos carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, O. Então, o nome para esse composto vai ficar 2 etil, 4 metil, X, 1 N, certo? Bem, pessoal, o que eu tinha para explicar para vocês por hoje era isso, né? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Os horários de contato, o número para contato no WhatsApp estão nas instruções. Agora vocês têm uma listinha de exercício para tentar resolver. Então, se tiverem alguma dificuldade, é só perguntar, ok? Semana que vem a gente corrige os exercícios e vê mais um pedacinho desse conteúdo, certo? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal. Tchau!